Meus amados, meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ver o Salmo de número 75 e vamos ver o que o Senhor tem para nos mostrar e nos ensinar nesse Salmo. Se você tem a sua Bíblia, já pega ela aí comigo e vamos começar. Vocês sabem que primeiro eu leio o Salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando o que o Senhor ministrou no meu coração em cima desse Salmo. Hoje eu vou ler na minha Bíblia, na versão NVI, Nova Versão Internacional. É a versão que eu costumo ler aqui com vocês. Salmo 75, vamos começar. Salmo 75, do versículo 1 em diante, esse salmo só tem 10 versículos e vai estar escrito: Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo: parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice, cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Só até aqui acabou o Salmo, são só esses 10 versículos. E o primeiro versículo que eu já gostaria de começar comentando com vocês é o versículo 1. Vai estar escrito: Damos-te graças, ó Deus. Damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Aqui a gente já consegue perceber que o salmista, ele revela um segredo. Porque o salmista ele vai dizer: Damos-te graças, pois perto está o seu nome. Por que perto está o nome do Senhor? Ele vai falar na próxima estrofe, na parte B. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Então você vai ver que perto está o nome do Senhor porque eles mantêm vivo e perto o nome do Senhor da mente e do coração deles através dos teus feitos maravilhosos. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Então você vai ver que o Senhor está perto porque eles mantêm o Senhor perto através das suas palavras, através de anunciar, meditar e testemunhar daquilo que Deus fez, dos feitos maravilhosos do que Deus fez. Então ele vai dizer: damos-te graças a Deus, pois perto está o teu nome, porque eles decidiram manter o nome do Senhor perto deles através da fala de todos os feitos maravilhosos do Senhor. Então quando nós testemunhamos, nós falamos o nosso testemunho não é só para aumentar a fé do irmão, mas é para aumentar a nossa fé também. Então, você vai ver que pela palavra e pelo testemunho a gente começa a ter consciência de quem é o nosso Deus e a trazer para perto o nome dele, porque a memória de tudo que Deus fez por nós, os feitos maravilhosos dele, nos traz a consciência de quem ele é. E isso aumenta muito a nossa fé. Então, essa é a importância de testemunharmos, de falarmos do que o Senhor fez, das maravilhas do Senhor. Versículo 2. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Não é nós que determinamos o tempo em que o Senhor vai agir. O Senhor mesmo diz nesse versículo: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Às vezes a gente quer tanto uma bênção, a gente quer tanto que aconteça algo na nossa vida, no nosso tempo, e a gente cria uma expectativa não necessariamente no que Deus pode fazer ou o que Ele disse que vai fazer, mas a gente cria expectativa no tempo que vai acontecer. E esse que é o problema, porque não é errado nós termos expectativas no que Deus falou.
Mas quando nós começamos na nossa mente, falar, se acontecesse isso em tal tempo, em determinado tempo, nossa, seria perfeito, porque isso se encaixaria com isso, e depois eu ia fazer aquilo, e isso tudo traz para nós uma expectativa não no que Deus pode fazer, mas no tempo que Ele pode fazer, e isso pode se esfriar a nossa fé quando nós achamos que vai acontecer de uma forma e acontece de outra. Então nós temos que ter sim esperança no que o Senhor vai fazer. Mas, como a Bíblia diz, e ela diz isso exatamente para nos alertar, descansa e confia no Senhor. Porque o jeito que vai acontecer, só o Senhor sabe. Então confia nele, confia que ele sabe o que é melhor para você e confia que ele vai fazer da melhor forma para você. Então não bote expectativa no tempo, mas sim nas promessas do Senhor. Descansa nele, entrega o seu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Versículo 4 vai estar escrito: aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. É uma coisa que a gente tem que se atentar para a gente não cair nessa impiedade, nessa rebeldia de falar com insolência contra o céu, ou seja, murmurar. Quanto que vai acontecer? Eu não aguento mais essa situação. Eu queria que acontecesse assim, eu queria que acontecesse assado. Quando a gente começa a murmurar e a questionar as condições que a gente vive, a gente mesmo tendo tanto a agradecer, isso começa a se tornar uma rebelião contra Deus e contra os céus. E é importante a gente perceber que isso pode atrasar sim a nossa bênção, porque quando o anjo do Senhor vem com a bandeja e ele encontra a gente murmurando em vez de encontrar a gente louvando, encontrar a gente bendizendo o nome do Senhor, a gente agradecendo, o anjo do Senhor volta e fala, olha, não tem como eu entregar a bênção dessa forma que ela está se portando, que ele está se portando. Então é sempre importante a gente vigiar e se atentar nessas coisas também, porque quando Jó foi provado, ele questionou muito o porquê daquela provação, mas ele não murmurou contra Deus. A conduta certa, quando a gente exalta a nossa fé, quando a gente fala que Deus é o nosso Redentor, a gente faz isso através do louvor, porque a gente, quando louva na provação, é como se a gente estivesse falando para o mundo espiritual. Eu posso estar nessa situação, mas eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação em algum momento, de alguma forma, e eu não sirvo a Deus porque Ele faz, mas por quem Ele é. Porque uma coisa muito importante que o Espírito Santo ele me ensinou e que eu aprendi é que nós não somos cristãos, nós não somos reconhecidos pelo céu como cristãos, como os fiéis, como verdadeiros escolhidos, pelas nossas palavras, ou por ter o título de cristão, ou por, em algum momento, aceitar o Senhor Jesus. Mas nós somos reconhecidos pelo céu através da nossa conduta, porque a nossa conduta vai ditar para o mundo espiritual se nós temos fé, se nós pertencemos mesmo a Deus, ou se nós somos rebeldes, nós murmuramos e na verdade somos só religiosos. Então a gente tem que se atentar a isso também. A nossa conduta no nosso dia a dia que vai ditar para os céus, para o mundo espiritual, a quem nós pertencemos, aonde está firmada a nossa fé, no mal ou no bem, em Deus ou nas situações, nas circunstâncias, se somos verdadeiros, quentes ou somos mornos, frios espiritualmente. Então a gente tem que se atentar nisso também. A nossa conduta, as nossas atitudes, as nossas ações ditam para o mundo espiritual a qual reino nós pertencemos. Versículo 6 vai estar escrito: não é do Oriente nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. Ou seja, não é da terra, não é desse plano. Versículo 7. É Deus quem julga, humilha um, a outro exalta. Tem dois pontos que a gente pode perceber nesse versículo 7. É que a Deus cabe o julgamento. Nós não podemos julgar. Muitas vezes nós nos deparamos com certa situação onde nós achamos que uma pessoa foi ruim com a gente, cometeu injustiça, ou numa situação onde a gente julga uma pessoa antes de conhecer o caráter dela, a gente julga pela aparência, e não é isso que a gente tem que fazer. Como cristãos, nós temos que amar a todos.
Mesmo que a pessoa faça mal para nós, nós temos que mostrar a face de Cristo. Cristo não excluiu Judas, e ele sabia desde o começo que Judas ia trair ele. Jesus não desistiu da comunhão, não desistiu da mesa, não desistiu dos bons só por causa que tinha um mal. Então, muitas vezes a gente exalta a maldade, exalta a pessoa ruim e fala, não vou mais. Por quê? Porque fulano fez isso. Tá bom, mas e os outros 5, os outros 7, os outros 10, os outros 11 que são bons com você? Você vai desistir de ter comunhão com os 11 só por causa de um que fermentou o mal contra você? Então a gente tem essa tendência de desistir da comunhão, desistir do bem, desistir de amar as pessoas só por causa de um. E é isso que Satanás quer. Eu estava lendo o livro de Neemias e a gente pode até trazer essa linha de raciocínio para essa passagem também. Porque a gente sabe que quando Neemias ele se dispõe a reerguer os muros de Jerusalém, Sanbalat e Tobias eles se levantam contra a reconstrução, contra a obra que Neemias ia fazer ali. Você vê que Neemias ele não estava sozinho, ele tinha um exército com ele tinha os magistrados, os sábios, os governadores, então ele não estava sozinho. Mas Satanás ele usou só 3 homens para fermentar. Sanbalat, Tobias e Gesem se levantaram contra a vida deles. Então você vai ver que Satanás ele usou só 3 pessoas para tentar derrubar e desanimar Neemias e os governantes de fazerem aquela obra. Mas Neemias é um homem muito corajoso. Como eu admiro a coragem de Neemias. Ele era um homem firme, convicto, corajoso e ele não se deixou abalar. Ele disse, olha, Deus ele vai dar bom êxito na nossa obra, a gente vai começar essa obra, a gente vai terminar, Deus vai dar bom êxito pra gente. E vocês não têm parte no memorial de Jerusalém, vocês não têm parte nessa obra, vocês não têm parte nem em memorial que favoreça vocês em Jerusalém. Ou seja, ele era convicto e ele não deixava Satanás abalar ele através das pessoas, ele não deixava os inimigos da alma dele, os inimigos dele que se levantavam, abalarem a fé dele. Então não desista da obra e não desista do bem por causa de pessoas ruins, que são poucas, porque Satanás ele usa poucas pessoas porque precisa de pouco para atingir o nosso psicológico. Satanás sabe que muitas vezes a gente se abala com pouca coisa. Então, não se deixe abalar por pouca coisa, nem por muita coisa, nem por coisa nenhuma. É isso que Satanás quer, que nós venhamos a desistir do bem e desistir da obra de Deus, desistir dos propósitos de Deus, das vidas do reino de Deus, por causa de pouca coisa. Porque pouca coisa irrita a gente. Essa é a nossa carne, mas é por isso que nós temos que nos fortificar no Espírito Santo e demonstrar a face de Cristo. Não é fácil. Eu estou falando aqui, mas eu sou humana e eu sei muito bem que não é fácil. Mas essa é uma orientação do próprio Deus para nós, para que nós venhamos a ser firmes e não deixar pouca coisa nos abalarem. 1, 2, 3 pessoas que se levantam contra a nossa vida, nos abalarem, seja 1000 pessoas, mas se nós temos o Senhor conosco, nós temos forças para continuar. Então não podemos desistir do bem, do projeto de Deus, da obra de Deus, das almas, por causa do mal, porque se levantam pessoas contra a gente. É isso que Satanás quer. Então nós precisamos ser convictos e seguir com convicção e fé. E o segundo ponto que a gente pode ver nesse versículo 7, Deus quem julga, humilha um, a outro exalta, é que nós somos muito privilegiados de sermos escolhidos por Deus para sermos exaltados, escolhidos por Deus para sermos salvos, escolhidos por Deus para que nós venhamos a dar fruto, a conhecer o reino de Deus, a ter o conhecimento de quem é Ele, a ter o conhecimento do reino dos céus. Isso é poder, conhecimento é poder. Então, se Deus nos escolheu para abrir o nosso entendimento, nós temos que entender que somos muito privilegiados, porque tem pessoas que Deus não escolhe. Isso está escrito em Hebreus 9, ou Romanos 9, se eu não me engano. Às vezes eu confundo o livro de Romanos com o livro de Hebreus. Vai falar sobre a soberania de Deus. Então, Deus ele fala para Moisés, vai estar escrito, o apóstolo Paulo fala, mas Deus é injusto por escolher? De forma alguma, porque ele fala para Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, Deus ele escolhe, sim, quem ele vai exaltar, quem ele vai humilhar. Ele mesmo diz que ele escolheu Faraó para honra e glória do seu nome, para glorificar o seu nome em Faraó.
Então Deus endurece quem Ele quer endurecer e Ele exalta quem Ele quer exaltar. Então, se nós somos escolhidos por Deus para ter esse conhecimento, para saber quem é Jesus, para ter conhecimento da graça, para ter acesso à graça, o poder de Deus, o Espírito Santo, nós somos muito privilegiados e nós temos que reconhecer e aproveitar isso, porque Satanás ele quer nos anestesiar desse privilégio, mas lembre-se disso, você é muito privilegiado e o Senhor ele se revela a nós e Ele nos ama muito. Nós temos que ter consciência desse amor de Deus por nós também. E temos que nos alegrar e nos deleitar no Senhor também por causa disso, trazer à nossa memória isso também, para que nós venhamos também a descansar em Deus. Versículo 9. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Versículo 10. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Nesse versículo 9 a gente pode ver: quanto a mim para sempre anunciarei essas coisas, é porque nós conseguimos manter, como eu disse, vivo dentro de nós a nossa fé, a consciência de quem é Deus para nós, mantendo firme assim as nossas convicções no Evangelho e as nossas convicções de quem é Deus para nós através de anunciar. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, ou seja, eu vou anunciar, porque quando eu anuncio, eu trago à memória quem é o meu Deus e tudo que Ele fez por mim. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Cantarei louvores porque, consequentemente, quando eu me lembro do que Deus fez por mim, eu tenho a consciência do seu amor e da sua graça sobre a minha vida, do seu poder e do privilégio que é ter esse Deus como Deus da minha vida, que Ele me escolheu para abrir meu entendimento, para que eu venha a ter consciência do seu amor e ter um relacionamento com Ele. Consequentemente, isso se torna em louvor, porque eu fico alegre, eu fico feliz, eu me alegro no Senhor. E como o nosso Senhor é bom. Porque às vezes eu penso nisso. Caraca, a gente tem muita sorte porque Deus é bom, porque se Deus fosse mal, Ele continuaria sendo Deus. Nós não teríamos opção de tornar Deus bom. E nós estaríamos ferrados. Mas graças a Deus que Deus é bom. E no versículo 10 a gente vai ver o caráter do nosso Deus. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Esse é o caráter do nosso Deus, exaltando a bondade e a justiça e reprovando e abatendo os ímpios e a maldade. Graças a Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, descansar no Senhor, meditar mais sobre isso. Meus irmãos, obrigado a você que ficou até esse ponto do vídeo comigo. Que Deus te abençoe e te guarde, ilumine e abençoe o seu dia, a sua noite, a sua madrugada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fique na paz do Senhor Jesus.